Irmãos, quando lemos um livro da Bíblia, devemos lê-lo e estudá-lo. Porquê? Porque no fim de o lermos e de o estudarmos, retiramos desse livro coisas importantes, lições importantes para a nossa vida. Em todos os livros da Bíblia é assim. Todos os livros da Bíblia têm mensagens para nós. Hoje, os irmãos podem se sentar. Hoje vou-vos levar numa viagem através do livro de Êxodo. Vou levar os irmãos numa viagem para conhecermos o que se passou ao longo do livro de do Êxodo. E à medida que formos avançando, vamos fazendo pausas para tirar lições, para tirar conclusões daquilo que estamos a aprender, à medida que vamos lendo o livro, à medida que vamos avançando na história do livro de Êxodo. Eu pedia a Maria que pusesse no nosso ecrã, assim começa a nossa história de hoje, que pusesse Êxodo 1, capítulo 13 e 14. Diz o número 13: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E diz o 14: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém? Vamos sentar. A palavra de Deus nos fala que Israel estava sendo escravizado no Egito. Mas, antes de começarmos a nossa viagem, vamos ver primeiro o que é que nos diz o capítulo 46 de Gênesis. Versículo 1 ao 3. E diz-nos assim: e partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Este é o contexto inicial. Irmãos, amados e queridos irmãos, quando falamos do Egito, falamos do povo de Deus passando pelo Egito e pensamos sempre numa situação desagradável, numa situação má. Pensamos sempre o povo era escravo. Pensamos sempre na parte má da questão, que é o que nos fica mais gravado. Mas aquilo que eu vejo é que, vejam bem,
quem enviou o povo ao Egito foi o próprio Deus. Não é verdade? Esta é a primeira verdade. Foi Deus que enviou o seu próprio povo para o Egito. Mas eu vejo também que, ao enviar o seu povo para o Egito, Deus tinha um propósito. Não é? Está ali em Gênesis 46. Deus tinha um propósito. Ele fala em sonhos com Jacó, ali, e diz-lhe: vai com o meu povo para o Egito, e promete-lhe Deus que faria do seu povo uma grande nação. Ele enviou o seu povo, meus queridos irmãos, como é óbvio, não foi para que vivesse momentos de angústia, momentos de tribulação, mas sim para que o povo fosse abençoado e multiplicado naquele lugar. Porque o povo de Israel foi um povo escolhido. O povo de Israel foi um povo separado por Deus. O povo de Israel foi um povo que tinha promessa de Deus. E, meus amados irmãos, primeira reflexão desta noite é esta: quem tem promessa de Deus não precisa temer, porque se Deus mandou, se Deus enviou, Ele é fiel para cumprir e para te dar vitória, seja qual for a situação. Primeira lição que nós tiramos hoje. E a palavra de Deus vai nos dizer que ali naquele lugar, assim como ele disse a Jacó, a cada ano aquele povo cresce, aquele povo multiplica-se. Mas eis que entretanto surge um novo faraó no Egito, e esse novo faraó não tinha os conhecimentos de José e era muito diferente de José. Vocês lembram-se de José, não é? José, aquele que foi prisioneiro, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, que se tornou governador do Egito. Acontece que, neste momento, José já não estava mais como governador no Egito. Surgiu um novo faraó, e esse novo faraó, ao ver esse povo crescer, ao ver esse povo se multiplicar, a Bíblia diz que ele vai se preocupar com aquela situação. E ele vai temer ao ver o crescimento do povo no Egito. E aquele povo crescia. Por quê? Porque Deus os abençoava a cada dia. E a Bíblia diz-nos também que este novo faraó vai pegar naquele povo e fazer dele escravos. Na palavra que nós lemos, a primeira palavra em Êxodo que nós lemos, dizia-nos que o faraó escravizava o povo com dureza e o povo sofria. Parecia que tudo tinha se acabado.
parecia que a promessa de Deus não se cumpria. Parecia que tudo tinha chegado ao fim. Mas o povo clamou, e clamou, e clamou. E Deus ouviu. E penso que Deus terá dito: eu preciso de resgatar o meu povo. Esse povo não pode permanecer nessa situação, porque eu sou Deus na vida deles. Estou a pensar o que Deus teria a pensar, não é? A Bíblia diz que Deus tinha promessa com aquele povo desde Abraão, não é verdade? E Deus decide então enviar alguém para socorrer o seu povo. Pausa aqui. Eu queria vos dizer que Deus manda dizer nesta noite que, seja qual for o problema que estivermos passando, seja qual for a situação difícil, seja qual for o momento de dificuldade que estejamos a passar, o Senhor manda-te dizer que Ele é fiel para cumprir e cuidar de ti onde quer que tu estejas. Segunda mensagem de noite. E Deus levantou alguém, e esse alguém que Deus levantou chamava-se Moisés. Moisés foi chamado com um propósito. Esse propósito, evidentemente, era resgatar o povo de Deus. E aqui paramos outra vez. E vamos tirar outra lição. E a lição é esta: quando Deus escolhe alguém para uma missão, notem bem, quando Deus escolhe alguém para uma missão, para fazer algo nesta terra, esse alguém vai passar por tribulações, mas o Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai proteger, Ele vai dar escape nos momentos mais difíceis que muitas vezes nós estamos passando. Mais uma lição que nós aprendemos. A Bíblia mostra-nos que Moisés vai nascer num momento de grande tribulação, de muita perseguição, mas ele nasceu com o propósito de resgatar o povo de Deus que estava sofrendo, que estava vivendo naquela situação. E a palavra mostra-nos que o faraó lança um decreto de que todas as crianças do sexo masculino recém-nascidas deveriam ser mortas, lançadas ao Nilo. Porquê? Perguntamos nós. Porquê este decreto do faraó? Meus amigos, porque o faraó não queria que aquele povo se multiplicasse. Então tomou medidas tipo Hamas, não é? Medidas terroristas. Imaginem só que ele até deu ordem às parteiras para que pudessem tirar a vida dessas crianças. Felizmente elas não obedeceram. Moisés nasceu nessa época. Moisés nasceu com o propósito de Deus. Moisés nasceu para lutar pelo povo. Moisés nasceu para tirar o povo da escravidão. A Bíblia vai dizer
que Joquebede, mãe de Moisés, esconde Moisés por 3 meses. E, chegando a um momento em que não o podia mais esconder, porque a perseguição era muito grande, não é? Ela coloca Moisés num cesto e põe ele no rio Nilo. Entretanto, acontece que Miriam, irmã de Moisés, acompanha o percurso para ver, que o cesto levava, para ver o que é que ia acontecer. Claro, Joquebede fez isso para proteger Moisés. Mas Deus já estava agindo no palácio do faraó, tocando a filha do faraó. Ela desce para o rio para tomar banho, juntamente com as suas servas. Paramos outra vez aqui. O que é que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui é o agir de Deus na vida de quem tem promessa. Deus age na vida de quem tem promessa. Muitas vezes não entendemos a forma de Deus trabalhar. Continuando, a filha do faraó toma Moisés nos braços, enche-se de compaixão e diz: esse menino eu vou tomar para mim. Mais uma coisa que eu vejo aqui. Vejam só. Aquele que era perseguido, condenado a uma morte certa, agora é protegido por quem o perseguia. Não vemos aqui o agir de Deus? Miriam, a irmã de Moisés, aproximou-se, a Bíblia não diz exatamente como, mas aproximou-se da filha do faraó e perguntou-lhe se ela não quereria alguém para tomar conta daquele menino, para ser babá, usando o termo brasileiro, daquele menino. E ela disse: chama alguém. E agora, olhem quem vem para tomar conta daquele menino. A própria mãe de Moisés. Olha só como Deus é lindo. E Moisés vai viver no palácio do faraó, e aí ele vai estudar, vai se formar, vai aprender várias estratégias, e ele se torna agora filho da filha do faraó. Vamos parar outra vez para tirar mais conclusões. Às vezes, nós não sabemos os projetos e os planos de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós já estamos vivendo esses mesmos planos para a nossa vida, mas não entendemos o que Deus quer de nós. Seja como for, temos que permanecer firmes. Porque no momento certo Deus vai agir. Deus vai nos despertar. E aí nós vamos entender os planos de Deus na nossa vida. As promessas de Deus na nossa vida. E que os planos de Deus para a nossa vida, só quem pode impedir
é você e eu. E agora, continuando, a Bíblia vai nos dizer que Moisés mata lá um egípcio e ele vai ter de fugir para não ser morto. Moisés teve que fugir do palácio e vai para a terra de Midian e, abreviando a história, ele, chegado aí à terra de Midian, senta-se à beira de um poço. Com certeza pensaram o que é que ia fazer da vida dele, não é? E esse poço era onde todos os pastores iam buscar água para dar aos seus rebanhos. De repente, quem é que chega? Chegam as filhas de Jetro para tirar a água do poço, para dar de beber ao rebanho do seu pai. A Bíblia diz que Deus toca no coração de Moisés e ali ele ajuda aquelas mulheres, ele ajuda a tirar a água do poço, ele ajuda elas a dar de beber ao rebanho de Jetro, ajuda elas em tudo. Aí elas voltam para casa e Jetro pergunta a elas: por que é que vocês voltaram tão cedo para casa? E elas dizem: lá na beira do poço estava lá um rapaz, o que vocês quiserem dizer, um rapaz, pronto. E ele nos ajudou a tirar a água do poço e ele nos ajudou também a dar água ao rebanho. Paramos outra vez aqui. O que é que nós tiramos daqui? O que é que nós tiramos daqui? Irmãos, quem tem propósito de Deus, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por luta, alguém está contando a história dele, alguém está falando dele, para que alguém o possa ajudar no momento de aflição. Mais uma conclusão. E Jetro, continuando, diz às suas filhas: por que é que vocês não trouxeram esse moço para cá para jantar connosco, para estar aqui connosco? Vão chamá-lo. Moisés vem, apresenta-se e rapidamente, não sei em quanto tempo, que a Bíblia não diz, acaba casando com uma das filhas de Jetro e se torna pastor do rebanho do seu sogro. Agora, Moisés é pastor de rebanho, mas não esqueçamos, não perdamos de vista que aquele pastor de rebanho que estava ali era o escolhido por Deus para resgatar o povo do Egito. Não esqueçamos de vista, não perdamos de vista. E aqui vamos tirar outra conclusão. Mesmo que você esqueça o motivo do seu chamado, mesmo que você não entenda o que Deus quer fazer através da sua vida, mesmo que você às vezes pense em parar, quem sabe até desistir, quem sabe até você pensa em tomar outro rumo na sua vida e dizer: isto não é para mim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, e às vezes tomar caminhos diferentes. Mas Deus sempre vai orientar você para voltar ao propósito. Estão a ver? Quer dizer, Moisés é um pastor de ovelhas, mas Deus vai agir para que Moisés volte ao propósito para o qual estava destinado. É isso que Ele faz connosco também. A palavra nos diz que quando Moisés estava cuidando do rebanho,
agora tinha uma nova vida. Talvez ele tivesse o Egito como uma memória, uma recordação. Mas a palavra nos diz que quando ele estava apacentando o rebanho, algo chamou a sua atenção. Lá está Deus agindo. Algo chamou a sua atenção. Um fogo sobre o monte queimava, a sarça ardia e o fogo não o consumia. Já conhecemos a história, não é? E aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés aproximou-se e quando ele se aproxima, Deus brada dos céus e diz: Moisés, tu esqueceste do meu povo? O meu povo está morrendo, o meu povo está perecendo e eu te chamei, Moisés, para resgatar o meu povo. Não foi para ser pastor de ovelhas. Naquele momento, eu acho que Moisés ainda tentou resistir, ainda tentou recusar e deve ter pensado: mas eu voltar ao Egito depois de tudo o que aconteceu? Mas Deus diz a Moisés: olha, vai, porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Vamos parar aqui. Deus quer te dizer nesta noite: não tenhas medo. Vai, porque eu estou contigo. Continua caminhando, porque eu estou ao teu lado. Amém? Continuando. Deus diz para Moisés: vai, porque a obra vai ser completa. E Moisés volta ao Egito. Abreviando, ele chega e pede ao faraó para libertar o seu povo. E como sabemos, o faraó endurece o seu coração. E quando isso acontece, Deus age em favor de Moisés. Deus começa a enviar todas aquelas pragas, não é? Que acabam com a morte dos primogênitos no Egito, como todos nós sabemos. E chega um momento em que o faraó não aguentou mais e pensou: eu tenho que deixar ir o meu povo. E assim o povo de Deus finalmente é liberto do Egito. O povo de Deus começa a caminhar debaixo de uma liderança chamada Moisés. O povo de Deus passa por tribulações no deserto. Sabemos disso. Mas o povo de Deus caminha debaixo da proteção de Deus. Caminhando em direção à terra prometida, atravessando o deserto. Vamos parar aqui outra vez, para tirarmos mais uma reflexão. Muitos de nós temos medo do deserto. Mas se pararmos para meditar, foi no deserto que Deus mais abençoou o seu povo. Foi no deserto que Deus fez mais milagres. Porque quando Deus tem propósito, Ele cumpre. E eu quero dizer nesta noite para vocês: não desistam. Continuem caminhando. Não desistam da promessa de Deus para a vossa vida, porque vocês vão chegar, vocês vão conquistar a vitória, porque Deus é quem cuida de tudo. Glória a Deus. Não temam,
porque o Senhor está com vocês. E mesmo o povo saindo do Egito, o povo é perseguido, e a ordem do faraó era esta: onde os alcançarem, podem matá-los. E todos sabemos que o povo foi bloqueado pelo mar e que naquele momento não havia saída. Muitos começaram a murmurar, a questionar Moisés, mas dizendo: "Não, Moisés, porque é que nos tiraste do Egito e nos trouxeste até aqui para morrer? Nós queremos é voltar outra vez para o Egito." Mais uma reflexão que eu tirei aqui. Mais uma. Meus caros amados irmãos, tem muitas pessoas que estão na caminhada, tem muitas pessoas que têm promessa de Deus, tem muitas pessoas que têm vivido os milagres de Deus durante a sua caminhada, mas ainda não entenderam que Deus não quer que você volte ao Egito. Não quer que você volte ao Egito. Estes 8 anos que eu estou aqui, como fundador desta igreja, com o pastor Apanha, tenho visto centenas de pessoas passar por aqui e dizer que eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundo, não quero mais nada com Deus. As pessoas pensam que se voltarem a viver no Egito, vão viver como era de antes. Mas vocês têm que entender que se vocês voltarem para o Egito, vocês não sabem o que vos espera. Se vocês voltarem para trás, se vocês voltarem para a vida, se voltarem para o mundo, vocês não sabem o que vos espera. Aquele povo, se voltassem para trás, o que é que os esperava? Era a morte. Era a morte. Foi a ordem que o faraó deu. Ou seja, você não pode andar para trás. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, quando nós pensamos que chegou o fim, Deus sempre tem um recomeço. Para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, sempre tem um recomeço. Moisés clamou e Deus disse: "O que é que tu tens na mão, Moisés?" E Moisés disse: "Um cajado." E Deus mandou tocar com o cajado nas águas e disse: "Manda dizer ao povo que marche, manda dizer ao povo que continue caminhando e que não desista, que não é o fim." E quando Moisés toca nas águas, o mar se abre e o povo passa em terra seca. E para finalizar a minha palavra, eu queria vos dizer o seguinte, e já vou terminar. O que eu vos quero transmitir esta noite é que o mar vai se abrir para você passar. Deus, nesta noite, está abrindo caminhos para você prosseguir. Deus tem vitória para aquele que continua caminhando.
Deus tem vitória para aquele que não olha para trás. Porque seja qual for a situação, maior é o que está contigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? O Senhor esteve presente desde o início do culto, uma palavra maravilhosa que veio ao nosso coração. Amém? Em mais que a gente olha, nós temos que crer que o mar se abrirá e nós conquistaremos a vitória, né? Que palavra que veio falar ao nosso coração. Então hoje nós fomos alimentados espiritualmente. E que essa palavra venha penetrar no seu coração. E não esquecer. Não olhar as dificuldades. Mas sim olhar para o alvo que é Jesus. E Ele vai abrir o mar. E você vai chegar na terra prometida. Eu e você. Né? Porque aqui o Senhor escolheu um povo. Ele escolheu a mim e a você para estar aqui nessa noite para ouvir essa gloriosa palavra. Ao nosso coração. Dado do Espírito Santo. Para o pastor Paulo, amém? E eu vou estar orando pela vida de vocês, amém? Para que Deus possa dar uma semana abençoada para você e para os seus familiares, amém? E continuar protegendo, porque nós temos que constantemente pedir a proteção do Senhor, amém? Gostaria que vocês colocassem em pé, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu apresento, Senhor Jesus, a cada filho, Senhor Jesus, neste lugar, que veio, Senhor, cultuar a Ti, prestar adoração ao Teu nome. Guarda a vida dele e dos familiares deles. E também, Senhor, possa de encontro aquele que não pôde vir, Senhor. Alcança, Pai, a cada família, abençoando, protegendo. Que a Tua proteção venha alcançar a cada um. E eu sei que a cada um aqui representa os seus familiares, Pai. Que seja de perto e de longe. E que o Senhor possa dar uma semana abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos terminar. Espero sinceramente que tenha sido uma palavra que tenha alcançado o vosso coração, que tenha servido para vos orientar. É o que eu espero sinceramente. Vamos encerrar o nosso culto dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. E todos dizemos amém. Glória a Deus.